Bom, galera, estamos de volta com a segunda parte de aula de hardware e software, na qual iremos abordar agora sobre o conteúdo, sobre o conceito de armazenamento. Bom, quando se trata de armazenamento, pode-se cobrar duas coisas. Primeiro, entender o que seria um disco de leitura e um disco de leitura e escrita. E segundo, qual é o seu tamanho, tá? Bom, e isso, gente, é aplicado tanto para CD, quanto para DVD, quanto para Blu-ray, que é a nova mídia, mídia ótica, né, com grande capacidade. Bom, primeira coisa que você tem que ter noção, qual é a diferença entre CD-R e CD-RW? O R, gente, significa read, e o read significa leitura. Então, uma vez que você utiliza um tipo de CD-R ou um DVD-R, o que vai acontecer? Você gravou o arquivo e você não pode mais alterá-lo, certo? Então, uma vez que você gravou, não se pode mais fazer nada. Quando você tem um CD-RW, esse RW significa read, assim como anteriormente citado, e significa writer, leitura e escrita. Quando você tem esse tipo de CD, você pode gravá-lo, você pode formatá-lo, você pode gravá-lo novamente. Essa é a grande diferença. Então, CD-R, somente leitura. CD-RW, leitura e escrita. E isso também se aplica a DVD. A segunda parte que pode se cobrar em questão de concurso público também é o seu armazenamento. Ah, mas como assim armazenamento? Para isso, eu vou abrir um parênteses aqui e você precisa entender, gente, uma tabelinha básica, tá? Primeiro, quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento, tá? Quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento. E você precisa estar atento em três nomenclaturas. Nós temos megabyte, nós temos gigabyte e nós temos terabyte. Os seus respectivos acrônimos MBzinho, GBzinho, TBzinho. Toda vez que tiver MB, megabyte, GB, gigabyte, TB, terabyte. E se tiver algum dispositivo com essa nomenclatura, significa que ele é para armazenamento. E nós sabemos que se citar parte interna do computador, quais são os dois dispositivos que permitem armazenar? Memória RAM e HD. Então, logicamente, que a unidade de medida deles é megabyte, gigabyte, terabyte. Quando você também trabalha com HD externo, cartão de memória, que mais? Pendrives, ele também possui essas nomenclaturas. E o que você precisa saber? Quando você trabalha com megabyte, você trabalha com informação em milhão. Em milhão. Em milhão. Tudo bem? Então, 1 megabyte seria uma informação em milhão. 10 elevado à sexta. Quando você trabalha com gigabyte, a informação ela acrescenta-se 1000 vezes. Então, aumenta-se 1000 vezes. Então, você trabalha com milhão. Tudo bem? E quando você trabalha com terabyte, você trabalha com trilhão. Professor, ficou meio vago. Então, você vai aprender o seguinte. O nome João, ele possui 5 bytes. Ah, mas como assim ele possui 5 bytes? Simples, gente. J é um byte, O é um byte, A é um byte, O é um byte e o tio também é um byte. Então, quando eu falo para vocês, quando eu digo para vocês que eu tenho um pendrive de 1 megabyte, por exemplo, significa que eu consigo armazenar 1 milhão de bytes, 1 milhão de caracteres. E os caracteres podem ser textos, pode ter símbolos, até o próprio espaço ele ocupa espaço. Se você digitar uma senha no Facebook, por exemplo, espaço, 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 ele vai armazenar também. Então, quando eu tenho um pendrive de 1 GB, eu consigo armazenar
1 milhão de bytes. Quando eu tenho um pendrive de 1 terabyte, eu consigo armazenar 1 trilhão de bytes. Bom, sabemos o conceito básico, certo? Agora vamos aplicar isso nas mídias de armazenamento. Como que eles cobram nas questões de concurso? Ele pergunta se você tem noção, tá? Noção de armazenamento de dados. Então imagine só, você trabalha lá na Polícia Civil, né, do seu respectivo estado, e aí você tem uma blacklist, que é uma lista negra com o perfil de todos os criminosos, por exemplo. E aí o concurso vai te perguntar o seguinte: sabendo que você tem uma lista de 5.GB, em que dispositivo único você vai conseguir armazenar? Aí vejam só, para isso você precisa saber quanto que cada dispositivo consegue armazenar. Então, viu que preciso ter o conceito de que seria byte, e eu preciso saber também aqui qual que é a média de armazenamento. E o CD, por padrão, é 700 MB. E agora você já sabe o que é MB. Então, ele consegue armazenar 700 milhões de bytes. O DVD, 4.7 GB. Tudo bem? E o Blu-ray? O Blu-ray é a evolução. Não é muito utilizado no Brasil porque ele é caro. Normalmente não vale a pena comprar um Blu-ray. Então, ele começa com 25 GB. Tem versões de 50 GB. E até 100 GB. E aí eu vou pegar a questão de concurso que eu acabei de citar anteriormente. Se eu tenho uma lista de 5 GB do blacklist, da lista dos criminosos, aí ele cobra para você o seguinte: em que tipo de mídia dessa eu consigo armazenar? O CD eu consigo? Não, porque é 700 MB. Ah, mas 700 MB é maior que 5. Lembra por que nós temos que aprender? Informação em milhão, informação em bilhão. Então, milhão ele é menor que bilhão. Logicamente que eu não consigo armazenar em um CD. Vamos para o DVD. Eu falei que é 5 GB. Então, aqui, logicamente, você já pode excluir. E, logicamente, que o único dispositivo que consegue armazenar, né, armazenar esse tipo de informação é o Blu-ray. Ah, professor, mas e se tiver acima de 100 GB? O único dispositivo que consegue armazenar acima de 100 GB é o HD. Uma coisa interessante também, o acrônimo de Blu-ray é BD, tá, gente? É BD. Então, CD, DVD e BD, de Blu-ray, de disco, tudo bem? Então, vamos responder uma questão para massificar nosso conhecimento? Questão que aconteceu no IF de Tocantins, no ano de 2016, e ele pergunta a seguinte questão: o usuário de um microcomputador precisa armazenar uma cópia de segurança. O que é cópia de segurança? Backup. De um conjunto de arquivos, cujo tamanho total é de 400 GB. Esse conjunto de arquivos poderia ser armazenado em um único, então significa que só posso utilizar um só. DVD não, né? Porque DVD é 4.7. Memória ROM. Professor, nem sei o que é memória ROM. Memória ROM é a memória de leitura. Mas essa você poderia utilizar por eliminação, porque você não armazena nada nele, nada. HD. Opa! O HD eu posso armazenar, mas vamos ver os respectivos. O Blu-ray eu consigo armazenar? Não, porque o top do Blu-ray é 100 GB, certo? Elimina-se também. CDR, aí piorou, que o CD é o pior de todos. Então você poderia ficar em dúvida na memória ROM e no HD. Só que nós sabemos que para armazenamento é o HD. Então você poderia marcar aqui tranquilamente. Memória ROM, o senhor não explicou, professor, anteriormente. Memória ROM é uma memória de leitura, memória de fábrica. Então, você poderia utilizar todo o conceito que a gente aprendeu, porque essa você poderia eliminar. Tudo bem? Então, o HD é o dispositivo, né, que acima de 100 GB você consegue armazenar. Continuando abordando sobre questão de armazenamento, nós vamos ter essas pecinhas aqui. Né? Esse é o HD, né? O HD normal. Esse é o pendrive
esse é um HD externo e esse é um cartão de memória, tá? Pode-se cair no teu concurso, quando se trata sobre esses assuntos, duas coisas. Perguntar sobre o seu armazenamento, né? Que já citamos anteriormente na questão, e pode cair também sobre a tecnologia que ele utiliza. A tecnologia que eles utilizam é chamada de Plug and Play. O que é essa tecnologia Plug and Play? Vou até anotar aqui para vocês. Plug and Play. O que seria a tecnologia Plug and Play? Conecte e reconheça. Aí eu quero que você faça uma pausa na aula e imagine, você conecta o seu pendrive ao seu computador. Você precisa instalar qualquer tipo de software? Não. Por que você não precisa instalar nenhum tipo de software? Porque dentro da tecnologia USB que esses dispositivos possuem, por exemplo, né, tirando o cartão de memória que pode ter o adaptador, né, ele tem a tecnologia que você vai conectar e ele vai reconhecer. Por exemplo, você pode citar aí mouse, teclado também, que pode utilizar esse tipo de tecnologia, assim como esses supracitados, tudo bem? Então, ele tem essa tecnologia que você conecta ao seu computador e ele já reconhece automaticamente. Outro conceito que pode se cobrar. Existe um limite para armazenamento de dados, de pastas? Não. As bancas costumam falar o seguinte, um pendrive só consegue armazenar 100 pastas. Isso está errado. Um HD só consegue armazenar 100 pastas. Não. O que define é a quantidade de armazenamento, que é aquela tabelinha que nós aprendemos anteriormente, gigabyte, terabyte. Então, se eu tenho 1 terabyte, nossa, eu posso armazenar 1 milhão, 1 trilhão de pastas, por exemplo, né? O que vai definir é o seu tamanho. Para massificar teu conhecimento, vamos responder essa questão, gente. Da Defensoria Pública do Estado de Roraima, né? A banca realizadora foi a FCC, e ela cobra o seguinte: os pendrives são dispositivos utilizados principalmente para armazenarem arquivos que podem ser transportados e manipulados em outros computadores. Os pendrives normalmente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Detran São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, com o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos 2 serviços, 2 cursos, um para oficial, apenas 10 parcelas de R$30. E o cargo de agente oficial de trânsito por 10 parcelas de R$35, com a qualidade desse professor que você acabou de assistir. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do aluno, essa aula que você está assistindo é apenas 30% do total da aula, é uma aula demonstrativa para você sentir confiança, assistir às aulas do nosso professor e gostar do método aqui da Lá Concurso. O nosso curso no site é muito mais completo. O nosso curso no site, nós temos o Personal Coach, que é a metodologia fundamental para a aprovação do aluno. Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Personal Coach é o nosso projeto pedagógico. Então, como é que funciona assim, esse projeto pedagógico? Linhas gerais. Então, nós temos o conteúdo programático. A nossa equipe pedagógica vai pensar os principais assuntos primeiro, aqueles assuntos fundamentais que sempre costumam ser cobrados em concurso público. Com base nesses assuntos, nós transformamos em metas diárias de estudos, na qual o aluno, cumprindo cada meta de estudos, ele vai dar um passo importante para a sua aprovação. E nós vamos monitorar o desempenho do aluno no site. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui nessa caminhada do Detran São Paulo 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.